Já vai apertando o botão compartilhar e enviando para suas listas de contatos do WhatsApp essa linda história. Vamos divulgar bons testemunhos, inclusive esse desses 3 casais, ok? Segue então o vídeo. Meu nome é Joana Dark de Couto, né? Tenho 55 anos, né? Tenho 3 filhos, 2 moças e um rapaz, né? E a primeira é Isabel Cristina, né? Ela também nasceu em Brasília, né? No hospital da L2 Sul, né? E ela nasceu no tempo certo, né? Foi tudo correto no parto, foi parto normal, né? Nasceu uma menina muito manhosa, né? Que é a primeira. E muito choroninha. Chorava, mas chorava, que era uma beleza. Para mim, dar a primeira amamentação para ela deu trabalho, porque ela só chorava, nem queria pegar no peito. Mas cresceu sempre saudável, graças a Deus, né? Tinha problemas de respiratório, né? Bronquite, essas coisas, mas isso é acarretado devido ao clima de Brasília, que é um clima seco, um clima meio difícil, né? Mas, tirando isso, sempre foi uma menina, assim, quieta, calada, né? Brincava assim, né? Era uma menina normal, como qualquer uma ou outra, mas ela sempre foi a mais quieta de casa, né? Sempre foi a mais no canto dela, né? Sempre estudou na escola, a primeira escolinha dela foi no Caique, em Samambaia, né? Onde nós moramos, né? E eu levava ela para a escola, né? Todos os dias, ia buscar, né? Uma menina muito, assim, dedicada, né? Desde pequena, sempre foi, assim, muito cuidadosa com o material, com as coisinhas dela, né? E, assim, ela sempre foi, assim, essa menina doce, meiga, e que nunca, não me deu trabalho na escola, né? A igreja, né, quando chegou a época de fazer a primeira comunhão, né, foi batizada minha irmã, eu sempre escolhi, assim, para os meus filhos, os padrinhos, assim, mais próximos possíveis, para não ter aquele distanciamento, né, para não ter, assim, ter o padrinho só no dia do batismo, ter aqueles padrinhos mais presentes. Então, foi minha irmã e meu cunhado, que eram casados na igreja. Então, eu e o pai delas, resolvemos colocar, né, pessoas assim próximas, né? Então, depois chegou a época de batismo, veio o batismo, eles batizaram e foi crescendo. Sempre procurei levá-las, tanto ela como os irmãos, na igreja, né? Eu sempre fui de uma família católica, meu pai sempre foi muito católico, então eu trago isso comigo desde a minha infância, dos ensinamentos do meu pai, né? Que a igreja é o melhor caminho que Deus nos tem para nos oferecer, né? Procurar o caminho de Deus. Então isso eu também procurei passar para os meus filhos, né? Então ela também fez primeira Eucaristia lá em Brasília, né? No Samambaia, né? Aí crismou também, né? Só que a crisma dela já foi aqui, né? Em Caldas Novas. Mas teve uma adolescência normal também, nunca foi de me dar trabalho, nunca gostou de muita amizade, né? As amizades que eles vieram ter foi aqui depois que eu cheguei em Caldas Novas. Né? Tinha as amiguinhas de escola em Brasília, mas esses amigos, eu acho que só tem uns 2 que ela tem contato ainda, né? Ela ainda, assim, se relaciona através do celular.
as redes sociais. Mas é uma pessoa formidável, sabe? Carinhosa, cuidadosa, zelosa, né? É uma pessoa, assim, excelente. E agora, falar um pouquinho da Stephanie, né? Stephanie Ellen, né? Também nasceu em Brasília, né? Ela já nasceu no Hospital do Gama, no HRG, né? Também foi parto normal, né? Normal até demais, porque foi um dos partos que não me deu trabalho nenhum, né? Então foi assim bem tranquilo, né? Ela também não foi chorona, foi uma menina bem tranquila, dormia direitinho, acordava direitinho, né? Não deu muito trabalho assim nesse quesito, né? Os primeiros 3 meses de nascida foi assim tranquilinha, né? Tranquilinha. Mas ela tinha uma aparência assim de menininha que era doente. Quando a gente olhava assim para ela, tinha até um certo receio assim de ela ter um problema assim. A gente chamava ela de Dalzinha, que achava que ela tinha síndrome de Down, mas era só a aparênciazinha, porque ela sempre foi assim, rostinho miudinho, sabe, bem, mas sempre foi saudável, né? E aí, ainda assim, ela teve uma convulsão, né? Ela teve uma convulsão e nessa época que ela teve essa convulsão, acho que ela tinha 1 aninho e pouco. Eu estava grávida do Igor de 3 meses, né? E aí o pai dela saiu correndo desesperado para ver se conseguia, né, um telefone para chamar o bombeiro, né, que naquela época ainda era naquela época de orelhão, era corrido, e o orelhão ficava em uma quadra após a nossa, ele tinha que correr muito. E eu com a menina quase falecida nos braços, eu fiquei assim, totalmente sem chão, né? E parece que foi Deus que botou um anjo e botou a mão no meu ombro e falou assim, dá um sopro na boca dela. Aí eu coloquei meu dedo, que ela já estava travando a linguinha, né? Aí eu botei meu dedo assim, segurei a boquinha dela entreaberta e soprei. E nesse sopro ela veio e deu aquela respiração profunda, sabe? E aí é onde eu falo, Deus sempre está comigo, Ele nunca me abandonou, Ele sempre bota assim o anjo da guarda na hora certa na minha vida, né? E a adolescência delas também estudou em Samambaia, sempre no mesmo colégio que os outros, né? E também foi tranquila, né? Ela tinha as amizades dela também, mas era só na escola, né? Porque a gente tinha aquele negócio de horário, né? Sempre respeitar o horário, tanto de chegar na escola como de chegar em casa. Então ela tinha as amizades, né? Até um certo ponto eu as levava na escola e ia buscar, né? Mas aí quando chegou uma certa fase que eu sabia que elas também podiam já ter essa independência, eu sempre procurei deixar eles também mas sabia a responsabilidade que tinha, né? De chegar na escola e sempre eu estava presente na escola para saber se estava indo direitinho, se estava estudando, né? E nunca faltei em reunião, sempre estava uma mãe presente na escola. O pai não gostava muito assim de ir na escola porque, né, eu tinha o tempo mais, né, para estar procurando, né, saber. Então também foi tranquila, ela nunca me deu assim nenhum trabalho não, sabe? Sempre foi uma pessoa assim tranquilinha, né? A parte assim espiritual, ela sempre foi mais assim firme, né? Também foi batizada, né, lá em Brasília, só que ela foi batizada no Santo Antônio Descoberto, porque a irmã do pai dela, que é madrinha, né? A minha comadre Rosineide e meu compadre Klebert. Então, eles que batizaram também por essa a proximidade, né?
essa proximidade, por estar mais perto, estar mais presente. E essa madrinha é louca por ela, sabe? Até hoje mesmo, ela veio visitar o pai e veio vê-la, né? Então é aquela coisa, ela é muito assim, muito, sabe, firme, né? Gosta assim das coisas certas, corretas, né? Às vezes até ela mesma me corrige, sabe, assim, nas coisas de Deus, nas coisas espiritual. Ela fala: mãe, olha, a Modeste, mãe, é assim. Ela sempre tá, eu tô sempre aprendendo cada dia assim um pouquinho com ela, né? Gosta de rezar lá em casa todos os dias. Às vezes a gente falha, né? Porque sempre algum compromisso atrapalha. Mas a gente está sempre procurando rezar o terço, né? O Santo Terço. Sempre eu rezo com a Isabel e ela em casa, né? Assim, aquelas mulheres buscando essa fé para estar continuando com essa família sempre de pé, né? E não só ali o nosso lar, mas a família que está mais afastada, né? Porque minha família, ela se dispersou um pouco desse caminho que meu pai tanto ensinou. Então é isso. E o terceiro, né, fechou com chave de ouro, que veio o Igor. O Igor, né, também nasceu de parto normal, né? Nasceu em Brasília também, né? Foi no Hospital do Gama também, né? Porque o Hospital do Gama, ele ficava perto, mais próximo de Santa Maria, onde minha irmã morava, né? Então, minha irmã, para mim, nos meus 3 partos, ela cuidou de mim como se fosse minha mãe, porque na época minha mãe já era falecida, né? Tanto da Isabel como da Stephanie e do Igor também, ela que foi a minha cuidadora, ela cuidou de mim, dos meninos, né? Que ela tinha já a experiência, né? Ela já tinha tido os filhos dela, né? E eu acho que meio amedrontada eu joguei um pouco esse medo em cima da minha irmã, que já tinha a experiência. E minha irmã sempre foi aquela pessoa assim, acolhedora, né? Aquela irmã que é irmã, é mãe, é amiga, é tudo, né? A minha comadre Isa, que é madrinha da Isabel, foi quem me acolheu nessa época. Então eu tinha uma coisinha, uma dorzinha, eu já procurava ela. É assim, ela sempre que me orientou. Eu sendo a irmã mais velha e ela sendo uns 2, 3 anos mais nova que eu, mas ela sempre fez o papel da minha mãe. E ela é assim com todos os irmãos, é aquela irmã que acolhe, né? Então, ela ficava mais próximo, né? Santa Maria, Hospital do Gama. Então, quando eu ganhava neném, eu ia para a casa dela. Passava, assim, os primeiros 8 dias, assim, sobre os cuidados dela, né? Então, ela foi assim... E o Igor nasceu, um menino bonitão, bochecha rosada, né? Parto normal também, né? Foi assim uma alegria, né? Porque já tinha as 2 meninas. E quando o Igor nasceu, a gravidez do Igor teve assim uma certa porque quando o Igor, eu fiquei sabendo que eu estava grávida do Igor, o pai dele já tinha feito a vasectomia, né? Então foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa, porque jamais a gente iria saber que o Igor já estava a caminho, né? Quando ele chegou a fazer a vasectomia. Então a sementinha já estava aí. Então fechou assim. E para nossa surpresa, mas ainda veio um menino, né? Porque já tinha tido as 2 meninas, então encerrou a fábrica, mas com um meninão, né? Então foi assim, parto normal, tranquilo, né? Eu tive assim uma certa problema de pressão alta, né? Mas foi só assim coisa fácil de resolver, né? Eu fiquei em observação antes do parto, porque quando aferiram minha pressão estava alta, então falou, vai ter que ficar tranquilinha, mãe, até chegar a hora o momento do menino nascer, né?
Então, foi isso. Mas depois do parto, me normalizou, ficou tudo tranquilo, então, né? E a infância dele sempre foi um menino, assim, muito esperto, né? O Igor sempre foi um menino, assim, muito dedicado na escola, nas tarefas da escola, né? E nunca foi de dar trabalho também. Ele tinha os coleguinhas dele que ele sempre gostou assim de números, né? Então ele pegava um caderno assim e pegava e vamos escrever de 1 a tanto, e ele ia. Ele estava com o caderno, ele falou, enquanto eu não encher esse caderno, eu não paro. E escrevendo. Mas olha, toda vez que eu ia na reunião dele, era aquele menino que eu recebi o boletim dele e estava assim, parabéns, sabe? Nunca me deu assim nenhum motivo assim. Também com coleguinha, nunca me deu trabalho, sabe? Sempre foi um menino, nunca precisei estar falando, Igor, vai fazer sua tarefa, Igor. Ele chegava, se ele queria brincar, ele já fazia a tarefa, nunca falando, não, eu faço isso depois, né? Ele cuidava das tarefinhas dele primeiro para depois sair e brincar ou ir para o videogame, né? É de tanto que eu nunca precisei cortar, assim, porque tem pai que para disciplinar fala, então você vai ficar sem televisão, então você vai ficar sem o videogame. E nunca precisei disso, com nenhum dos três, né? Porque eu não sei se foi o nosso ritmo, né? Nosso ensinamento que fez ele já perceber que tinha, né? Primeiro a obrigação, depois a diversão, né? Para a gente lá em casa sempre teve essa, né? A gente teve sempre uma rotina com eles. Ó, comeu, você vai lavar seu prato, seu copo, seu talher. Até hoje, se ele chegar numa casa assim, que eles for fazer uma refeição, ele já olha assim para a pia. Tem que lavar meu prato, tem que lavar. Então eles criaram essa disciplina, né? Aí a gente fazia assim o Igor, né? Pequenininho. Ele sempre quem tomar banho por último vai ter que secar o banheiro. E aí aquela correria. Eu sou o primeiro, mas sempre tinha aquele negócio. O último que ficar para banhar vai ter que, para tomar seu banho, vai ter que secar o banheiro. Então a gente sempre procurou dar essa rotina para eles aprenderem ali já ser responsáveis, né? E eles três nunca me desapontaram sobre isso, sabe? É de tanto que eu penso assim, que a nossa vinda para Caldas Novas foi para acrescentar mais ainda nesse ensinamento, né? Nessa coisa de ter disciplina, de ter uma educação, de respeitar os outros, de saber viver, né, na comunidade, né? Sempre foi. E ele hoje é um rapaz, assim, tranquilo, sabe? Nunca me deu trabalho, nunca saiu assim para balada e me deixou assim, que hora meu filho vai chegar? Nunca me deixou sem sono, sabe? Foi para Portugal, passou 5 meses lá em Portugal, né? E foi na época que o Ricardo foi também, o amigo, né? Fizeram amizade aqui e foi para Portugal, ficou esse tempo lá, mas quando ele viu que estava um pouco difícil, que não ia dar, ele retornou, né? E retornou, né, para nossa casa, né? E hoje ele está aqui de novo nessa batalha para poder realizar nesse grande feito de Deus, nessa grande realização, né? Que todos os três falam assim, mãe, E também ele também foi batizado, o batismo dele foi em Samambaia mesmo, né? Os padrinhos são meu irmão, né? Manuel, e minha comadre Luísa, né? Minha cunhada. Hoje eles são separados, mas vivem como amigos, né? Tem uma ótima relação, tanto
da parte do meu irmão como da minha cunhada. E minha cunhada a gente tem como da família também, é uma pessoa assim excelente, né? Então a separação deles não abalou em nada, né? E ele também já fez a primeira comunhão, ele já fez em Brasília ainda, né? E o crisma, ele crismou aqui, já em Caldas Novas, né? E essa nossa vinda aqui para Caldas Novas, conseguimos conquistar amigos, né? E aqueles amigos de verdade, que aqueles amigos feitos dentro da nossa Santa Igreja Católica, né? Foi pessoas que nos levou a conhecer ainda mais a nossa fé, né? Que às vezes a gente acha que sabe de muita coisa, né? Mas na verdade cada vez mais a gente vai descobrindo, né? Então a Isabel conheceu o Mateus no grupo de oração, né? A Stephanie conheceu o Lucas um pouco depois, né? Mas também foi devido aos nossos encontros de amigos da igreja, né? E o Igor conheceu a Emily, né? Eu ainda não sei bem a história, mas a Emily é uma excelente menina, né? Um doce, parece, para mim é a minha bonequinha de porcelana. Eu acho ela lindinha demais. E é um doce de menina também, né? Então esse matrimônio triplo, né, lá na minha casa, para mim, tá me deixando com o coração muito apertado, porque de certa forma vai sair os três de uma vez, né? Tem hora que eu paro assim para pensar, já fico pensando no dia da cerimônia, já fico pensando após a cerimônia, enquanto tiver familiares assim, né? Tudo bem, mas eu fico pensando o vazio que vai ficar depois, né? Mas eu estou tentando e já estou colocando na minha mente, assim, para mim me acostumando com isso, né? E me acostumando nessa solidãozinha que vai ser passageira. Às vezes as pessoas falam, você está perdendo 3 filhos de uma vez, mas eu falo assim, não, eu estou ganhando mais 3 filhos, porque o Mateus, o Lucas e a Emily vão ser 3 filhos que eu vou estar cuidando também, vou estar ajudando também. E logo virão os netos, né? Que esse é o meu investimento. Então eu estou feliz, mas ao mesmo tempo assim, o coração fica assim meio pesaroso, meio pensativo no futuro dos 3, né? E as pessoas falam assim, dona Joana, mas a senhora vai deixar casar, os meninos estão na idade de estudar, de procurar profissão, mas eles falam assim, mãe, a gente quer viver conforme a vontade de Deus, né? Então estamos procurando um matrimônio para viver e construir a família, né? Isso não impede que eles continuem lutando, correndo atrás dos sonhos deles, estudando, né? Eu penso assim e quero que seja assim, mas que seja feita a vontade de Deus nesse matrimônio. E estamos aí nessa luta, né? Os 3 assim, os 3 juntos. Meus filhos, eu quero aqui falar, né, de coração de mãe, né, que pegou desde bebezinho, né, que cuidou, né, que está cuidando até hoje. Até o último minuto que eles estiverem comigo, eu vou estar zelando por eles, né? Eu quero dizer para vocês 3 que eu estou, assim, muito feliz, né, com o matrimônio de vocês, com essa decisão de vocês, né? Peço a Deus todos os dias, né, por vocês, por seus futuros esposos e pela futura esposa do Igor, que Deus faça a vontade dele no matrimônio de vocês e que vocês sejam bastante felizes, né? Que nada é por acaso,
né? Tudo tem o olhar e o cuidado de Deus. E Nossa Senhora, né? Nossa Mãe, nossa Virgem Santíssima, vai estar cuidando de vocês três, cuidando com amor, com carinho, com zelo, né? Que eu acho que ela zela ainda mais ainda por eles, por vocês três, do que eu que sou mãe, né? Eu só tenho aqui a minha tarefa de humana, né? Mas Nossa Senhora está sempre presente na vida de cada um de vocês, né? Só tenho a agradecer pela felicidade que vocês três me proporcionam, né? E que vocês sejam bastante felizes. E você também pode ter um ponto nessa história. Ajudando para o casamento, você vai contribuir para que o sonho dessa mãe se realize, de poder ter os 3 filhos casados. Na descrição do vídeo você vai ter as redes sociais dos noivos e você vai poder entrar em contato com eles a partir da ação entre amigos para poder ajudar no custos do casamento, né? Então, sinta-se à vontade, ajude e que Deus abençoe essa linda história e essa linda família.